Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o Sínodo dos Bispos, sínodo esse que terminou agora há pouco em Roma e que quer, nos ajudar a entender muito mais sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. E aí, claro, a pergunta que nós vamos querer entender agora, a fé por acaso está em crise? Quais são as causas dessa crise? Para depois verificarmos os desdobramentos que o sínodo nos ajudou a entender. Para isso, aqui no segundo bloco, nós aproveitamos sempre para indicar para você uma literatura relacionada ao tema que estamos debatendo durante o programa. Em primeiro lugar, aqui tem muita coisa referente à evangelização, mas aqui alguns exemplos para você e como você pode aprofundar o tema, né? Ou seja, como evangelizar com parábolas, aqui do nosso querido José Prado Flores e a Ângela, aqui pela editora Canção Nova. O Prado Flores é um missionário mexicano, doutor em Bíblia, são muitos livros, prega retiros aí pelo mundo afora. E está aqui esse último livro dele, Como Evangelizar com Parábolas. Muito interessante, porque Jesus fez isso o tempo todo, não é? Se você ainda não participou da nossa promoção, então vale a pena, está aí, não é? Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Não é apenas a aquisição, quem sabe a possibilidade de ganhar uma casa, uma viagem e outros prêmios extraordinários, mas sobretudo você que é um sócio evangelizador desta obra de Deus, participar conosco de modo que a Canção Nova possa continuar evangelizando, encerrar o ano sem dívidas e começar 2013 literalmente com o pé direito, ou seja, firme na esperança, ancorado na caridade, não é movido pela fé, para continuarmos essa obra bela de evangelização, não somente no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. Então, se você ainda não participou, não adquiriu a sua palestra, como por exemplo aqui, Amar-se para Amar, palestra do Padre Rufus Pereira, Luzia Santiago, Padre Fábio de Mello. Então você adquire, dentro do DVD está, no encarte está o cupom, você preenche, deposita numa das nossas urnas, aí espalhadas pelas lojas Canção Nova em todo o Brasil, ou nas nossas casas de evangelização, ou ainda acessando o site, não é? E aí, portanto, você participa dessa maneira, concorre a esses prêmios, mas, sobretudo, ajuda a Canção Nova a continuar ajudando no processo da evangelização, pois é para isso que existe essa obra, tá certo? Então, se você já participou, parabéns. Se você ainda não participou, vale a pena. Aqui o livro Quentinho, Quentinho, aliás, eu vou até inverter a ordem aqui, não é, do nosso querido irmão Afonso Murad, o penúltimo, né? Maria, toda de Deus e toda humana, um verdadeiro compêndio de Mariologia. Queria que pelas Paulinas, editora Santuário, que o irmão até falasse um pouquinho rapidamente sobre esse livro. O Hamilton, é o penúltimo, né? Eu tenho muito carinho com esse livro. É uma nova edição, revista e ampliada, de uma outra obra, onde eu, assim, tentei realmente ajudar os agentes de pastoral, os coordenadores de catequese, padres e bispos, leigos que estão estudando sobre Jesus e sobre Maria. Vão apresentar uma síntese contemporânea sobre Maria, com base bíblica, com uma reflexão atualizada sobre os dogmas marianos, o culto a Maria no culto cristão. Então, é uma obra que eu tenho muita alegria e muito prazer em falar dela, sabe? Tá aí, ó. Então, aqui, para você, pela Paulinas Editora Santuário, tá aí. Se você não tem, vale a pena. Acessa a internet, dá uma olhadinha e é fácil de você adquirir para aprofundar, não é? Este livro, Maria, toda de Deus e toda humana, um compêndio de Mariologia. E o último trabalho aqui com a participação do irmão Murad, né? Porque vão brotando as inspirações e os livros vão sendo confeccionados. Isso daqui é um curso de verão, pelo visto aqui o 26º, redes digitais, sobre um tema que é um tópico que nós ainda vamos abordar no programa, porque a transmissão da fé tem que passar obrigatoriamente nos dias que estamos vivendo por esses meios aqui, ou Hamilton, seja, o curso as de verão redes digitais. É promovido pelo SESEP, uma instituição de São Paulo, para lideranças principalmente juvenis. E todo ano eles publicam um livro antes do curso de verão para as pessoas que participam, normalmente são as 300 pessoas, estudarem o tema. Então esse tema das redes vai ser o foco central do próximo curso de verão. Olha aí. Então, se você
não é? Vai participar, aproveite e adquire antes o livro aqui pela editora Paulus, não é? É fácil de você tê-lo em mãos. O padre José Oscar Beoso e a Cecília Bernardes Franco são os organizadores, e dentre os palestrantes aqui está o irmão Afonso Murad, colocando um tema extraordinariamente interessante: ecoar a palavra e ressoar os gestos. Uma leitura teológica a propósito das redes sociais. Está aqui para você. Bom, no segundo bloco nós queremos entrar aqui no contexto das causas, né? Isso é que é o importante, não é? A razão de um novo sínodo, falar sobre nova evangelização para que a fé seja transmitida. Então a pergunta é inevitável. Irmão Afonso Murad, Frei Antônio Moser, a fé está em crise? Quais são as causas dessa crise? Eu queria ouvir o Frei Moser, que eu gosto tanto de conversar com ele. O Moser é um grande interlocutor, sabe? Eu acho tão bonita como a gente consegue chegar numa tabalé e dobradinha. Então eu quero ouvir o Moser então primeiro. Vai lá, Frei Moser. Muito bem, se a fé está em crise, veja bem, a fé sempre esteve em crise, desde os seus primórdios. Os primeiros apóstolos, né? Eles já, um interpretava de uma maneira, a ressurreição de Cristo, outro de outra maneira. Ou seja, a crise é que leva ao crescimento, ao acrisolamento, à purificação. Então, os sínodos sobre os quais o irmão Murad falava eram relativamente frequentes, justamente para que ficasse mais claro certas interrogações e certos problemas ficassem mais claras. Agora, o que acontece? Hoje, eu não diria que está em crise hoje. Hoje, talvez a gente perceba melhor que um grande número de pessoas que creem tem dúvidas fortes sobre algum aspecto. E, de novo, digo, é positivo. Né? E tanto assim que, muitas vezes, isso é que salva a pessoa. Quando ela entra em crise e ela começa a se interessar, vai procurar, vai pesquisar, não é, para se inteirar melhor. E aí ela começa a ver a beleza da fé. Agora, no tocante aqui exatamente essa questão, onde se situa a crise? Talvez não os dogmas como tais, que aliás são poucos, né? Dogmas são poucos, mas eu diria é mais uma questão de linguagem. Vamos supor a questão de linguagem, não é? O verbo se fez carne. O que é o verbo? O pessoal não entende mais, né? Então você tem que traduzir, não é? O Filho de Deus se fez homem, tomou a nossa condição humana. Ou seja, é uma questão de linguagem. E a linguagem hoje é um dos ramos do saber que mais se desenvolveu. Não é? Você tem múltiplas formas de linguagem corporal, linguagem genética, não é? E assim por diante, e a linguagem da fala. Bom, agora vem e a transmissão da fé. Porque antes tudo acontecia na família. Você já nascia dentro da igreja, porque ela logo levada para o batizado, normalmente no primeiro dia, porque se a criança morresse, né? E aí como é que ficava? Os pais saíam correndo para levar para o batismo. Depois, a paróquia, a catequese, enfim, todo mundo ia à missa, quer dizer, todo mundo onde havia uma igreja. Então a coisa era natural, fluía naturalmente. Hoje não. Hoje menos gente frequenta, menos gente lê, digamos assim, a teologia como tal, enfim, e aí vem como transmitir a fé. Não adianta você afirmar se o ouvinte, o interlocutor não compreender. Não é? Para você pode estar claro, mas para ele não está. Então você precisa descer, não é, do seu trono, seu púlpito, para chegar à realidade e partir como Jesus dessa realidade, da pesca, dos passarinhos, não é, que sobrevoam lá no céu, não é, a semente e assim por diante. Ele parte do que é concreto. E talvez isso que é um grande desafio nos sermões. Sempre fazer a ligação aí para o clero, né? A ligação entre aquela palavra de Deus e o hoje, porque senão fica bonita a celebração, mas não leva a nada, né? Por isso, vamos agora pedir ao irmão Afonso Murad, que acompanhou atentamente o sínodo, que, obviamente, aquilo que será depois transformado em documento, e vamos tê-lo ainda em mãos em breve, já agora, por aquilo que foi acompanhado, debatido, inclusive com a presença dos bispos, né, e cardeais brasileiros, já temos condições de dizer aqui, não é, o que pode e deve ser feito em relação a isso. Antes, porém, vamos às ruas e perguntamos às pessoas qual é o papel da igreja no mundo. Vamos ver o que as pessoas responderam. A igreja em si, nada. Mas a fé, o que a pessoa crê, Jesus em primeiro lugar,
é essencial. Primeira pessoa, Jesus. Evangelizar, né? Evangelizar e tornar as pessoas melhores do que elas são, né? Esse é o papel da igreja na sociedade. Trabalhar a fé, né? Religião eu acho importante na formação do homem, na vivência dele, viver em sociedade, eu acho importante. O papel da igreja, para mim, no meu modo de entender, é o seguinte: é para evangelizar as pessoas, e é um papel muito importante porque o ser humano, no mundo atual, está se afastando cada vez mais de Deus. Então o papel da igreja é muito importante, que haja vista, tem que haver uma comunhão maior das pessoas em torno da igreja, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, porque o homem não se afasta de Deus. Não é Deus que afasta, é nós que nos afastamos de Deus. Então nós temos que procurar a igreja, procurar Deus o mais rápido possível, porque do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que o papel da igreja é conscientizar as pessoas de que as pessoas podem ser melhores, de que elas podem mudar, de que elas podem ter um outro comportamento, para que o mundo seja um mundo melhor, para todos vivermos bem, vivermos em paz. Evangelizar e cooperar para que as coisas ocorram conforme a vontade de Deus. A igreja pode contribuir para poder fazer as pessoas se unirem mais, para poder ajudar um ao outro, ter mais solidariedade. Eu acho que de alguma forma é tentar a conciliação, é tentar a harmonização, trabalhar as questões sociais. Interferir, acho que politicamente, é pensar no bem do outro. Então, nesse sentido, eu acho que ela pode contribuir nesses movimentos ou nessas pessoas que são extremamente radicais e tentar chamar para o sujeito essa responsabilidade de fazer o bem ao outro, fazer o bem ao próximo, viver em comunidade. Tá certo. Ô irmão Afonso, aqui vem uma questão que alguém acabou mencionando ali, né? A igreja tem o papel de despertar a consciência, etc. Eu queria perguntar já, passando a bola, como está a consciência da igreja nesse momento, a partir da reflexão que o sínodo fez, os pontos levantados, causas e propostas, obviamente. Consciência que eu quero dizer o seguinte: nós estamos preocupados nesse momento em apenas recuperar um número que de fato perdemos, ou por outro lado estamos querendo realmente aprofundar, né, esse sentido mais intenso da fé, da comunhão, do mistério do salvífico que vai se dando em meio à humanidade, etc. E pode ficar à vontade para comentar também o que o pessoal... Eu não ousaria responder a isso, porque eu acho que essa resposta ela vai ser dada nas dioceses, nas paróquias, nos movimentos. A pergunta que cada um e cada grupo tem que se fazer, né? E eu achei tão bonito um dos depoimentos que apareceu com outras linguagens depois, que diz que a missão da igreja é evangelizar e tornar as pessoas melhores. Acho uma síntese belíssima, né? Tornar as pessoas melhores, e uma outra completou, para que o mundo seja melhor. Então, anunciar Jesus, para fazer que de fato a pessoa, a figura de Jesus, seja boa notícia para as pessoas, para os grupos, para a sociedade, e essas sejam melhores. Outro dia, eu estava em Salvador e conversando com uma amiga minha que está à frente de uma iniciativa social belíssima e muito desafiadora em Salvador. Ela dizia: Murad, eu vou na academia malhar e de repente tem gente à minha volta começando a falar de Deus, contando seus problemas, e eu nunca falei de Deus para elas, mas elas olham para mim e acham que alguma coisa eu tenho diferente. Eu falei: você tem mesmo. Então é tão bonito isso, né? Há uma busca de Deus. Essa busca de Deus não é do jeitinho que a gente imagina, não é? Nem sempre ela vai estar com o traço de uma doutrina católica ou cristã, mas há busca. Eu acho que a grande tarefa da gente é ajudar que essas buscas que são tão diferentes se tornem encontro. Está entendendo? Então aqui está a questão da evangelização hoje. Que as buscas se tornem encontro. Encontro com Deus vivo. E também oferecer às pessoas e às sociedades horizontes novos de busca. Então acho que é isso aí. Transformar as buscas em encontro e oferecer horizontes de encontros e de buscas. Sim, Verimoso? Não,
Eu estou muito de acordo com essa colocação, sobretudo essa palavra busca, buscai e achareis. Quem não busca não encontra nada, você tem que estar buscando. E hoje muita gente está buscando, felizmente, como você diz, às vezes em outras fontes, às vezes em outros terreiros, mas está buscando alguma coisa porque não está satisfeito com a vida no seu cotidiano, você sente o vazio, e esse vazio só Deus pode preencher. A segunda observação era em relação às respostas aí, até os nossos telespectadores vão dizer, escolheram a dedo, né, para dar a resposta certinha. Não, é por acaso. Agora, mineiros, todos mineiros e mineiras é diferente, mas não foram escolhidos a dedo, por acaso, a gente vê quantas pessoas diferentes e que estão realmente dando, assim, uma resposta, eu diria, numa direção certa. Agora, outra coisa ainda, no tocante aí ao que o irmão Murad dizia, não é? Essa necessidade de um encontro. As pessoas estão cada vez mais isoladas, no seu apartamento, no seu grupinho familiar, quando muito no seu grupinho familiar, né? Porque aí começa, não é? No seu trabalho, lá no seu departamento, não vê o todo da empresa, não vê o todo da igreja, não vê o todo da comunidade, não vê o todo da humanidade. Então, esse encontro com o Cristo é que nos leva a nos encontrarmos com todos. É um outro tipo de encontro, não é encontro social, não é? Mas é um encontro vivencial. Aliás, o Papa Frei Moser, ele tem uma frase interessante, durante o sínodo, assim o proclamou: todos os homens têm o direito de conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho. Isso corresponde, portanto, ao dever de todos os cristãos, ou seja, de fazê-lo conhecido e amado. A partir daí, obviamente, decidirem a sua vida, não é? Todas as pessoas têm o direito, isso é muito forte, porque tem muitos lugares onde não tinham ou não têm ainda o direito. Inclusive, nós tivemos a oportunidade aqui de refletir sobre perseguições nos nossos dias. Até eu estranhei, depois que a gente foi buscar os dados, existem várias nações onde realmente os cristãos são perseguidos. E várias nações onde eles são, digamos, colocados de lado. Então, hoje fala-se aí em 350 milhões pelo mundo. Exatamente. Então, todos têm o direito de ouvir e depois discernir, evidentemente. Isso é fundamental, faz parte dos direitos humanos, com H maiúsculo. O sínodo, na sua mensagem final, faz alusão a esse problema real da perseguição dos cristãos, proclama a importância da liberdade e do diálogo interreligioso. E eu quero destacar uma coisa que me chamou a atenção, foi a referência à beleza e à arte como espaço para evangelização. Que eu acho que tem algo novo, excepcional. O trabalho, né, não só como espaço de fadiga, mas como as mudanças das relações de trabalho e o trabalho do ser humano pessoal e também com o seu grupo de trabalho como também algo que aí, de alguma forma, a presença de Deus precisa ressoar. Tá bom demais, hein, Segura aí os dois e tá bom mesmo. Por isso que nós vamos para mais um intervalo. O tempo passa rápido demais, mas vamos lá. Rápido intervalo e já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Você não sai daí porque tem uma questão pertinente. O irmão Afonso vai nos colocar aqui os pontos principais da reflexão, mas existe uma inquietação tremenda de que isso não fique, ou que corra o risco de ficar apenas no documento e não se transforme vida na vida da gente. Então, como fazer isso, processo de formação, etc., é o que nós vamos conversar após o nosso intervalo. Já estaremos de volta.